Irmãos e irmãs, paz e bem. Todos nós temos muito a conhecer e aprender com os anciãos. A memória e a sabedoria de todos eles nos trazem grandes ensinamentos. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, vamos conhecer um pouco mais a história dos cristãos em Belém. Vamos ouvir as recordações de alguns idosos que lá nasceram e onde continuam vivendo. A imigração se intensificou a partir de 1914 devido à Primeira Guerra Mundial. Os otomanos que estavam no poder buscavam os jovens para o serviço militar. Muitos jovens de Belém, entre eles também meu avô, foram para a América do Sul. Outros imigrantes os antecederam porque a imigração se iniciou ao fim do século XIX, mas não era tão intensa. Mas com a Primeira Guerra, muitos abandonaram seus países, sobretudo os jovens, para escapar do serviço militar turco, sem esquecer que este foi o pior período na história de Belém por causa da fome. Segundo as estatísticas publicadas no jornal A Voz do Povo, mais de 3.800 escaparam. أخوتي كانوا يشتغلوا في القدس وسكنوا في القدس. Os meus irmãos trabalhavam e moravam em Jerusalém. Ali se casaram. Quando a guerra estourou, em 1948, eles fugiram para a Jordânia. Alguns deles permaneceram lá e outros partiram para a América. Eu mesmo, em 1948, fui para a Jordânia e permaneci lá até 1955. Depois, retornei e me estabeleci em Belém. استقريت في بيت لحم. البنت هون متجوزة بس الولدين مسافرين واحد بنيويورك. Minha filha está aqui, mas temos 2 filhos no exterior. Um em Nova York, que trabalha na ONU, e um outro em Londres. É casado com uma inglesa. Eles até desejariam voltar, mas não o fazem porque aqui não tem um bom trabalho. E isso é muito sério. Na verdade, um deles vem nos ver em cada Natal. Minha irmã Estela, que vive em Los Angeles, veio me ver 10 anos atrás. E até meu irmão o vejo. Mas o Idat, uma outra irmã, não a vemos há uns 30 anos. عيسى ورياض في فنزويلا. رحمة أخويا جورج أبوه لعدنان. Meus irmãos Issa e Elias vivem na Venezuela. Meu irmão Jorge, o pai de Adnan, e meu irmão Najib, aquele ancião que vende souvenir aos peregrinos, são os únicos que permaneceram. Elias, meu irmão, trabalhava com borracha e havia muitas empresas na Venezuela. Veio aqui 2 vezes, na terceira já não pôde mais. Meu irmão Issa, ao contrário, não retornou e não temos sequer notícias dele. Não sabemos se está vivo ou morto. Só Deus o sabe. بيت لحم وما له أخبار لحد الحين بنعرفش هو طيب هو ميت أو العالم عند الله. إحنا أساس المسيحية طلعت من بيت لحم. O cristianismo teve seu início na Terra Santa, em Belém, e depois se difundiu pelo mundo. Aqui nós nos consideramos como raízes do cristianismo. Infelizmente, o mundo cristão não nos dá a oportunidade e a ajuda necessária para que os cristãos permaneçam na sua terra. Portanto, veja que a maioria dos jovens que não encontram trabalho após a faculdade são forçados a emigrar em busca de um futuro melhor, e isso para nós é muito triste. Todos estão no exterior, em Honduras e México,
Mas meu pai permaneceu aqui, junto a meus pais. Se casou e vive em Belém. عائلتي ما كانتش ساكنة دايما في بيت لحم. عائلة والدي الله يرحمه كانوا عايشين بالقدس بالقطمون. Minha família nem sempre viveu em Belém. A família de meu pai vivia em Jerusalém, no bairro de Catamon. Começaram a viver ali por volta de 1926, quando meu avô voltou de Salvador e se casou com uma jovem de Jerusalém, e ali viveram até 1948. Se tornaram refugiados e foram para o Líbano, pensando ficar ali por um curto período, esperando que as coisas se acalmassem, mas Jerusalém se dividiu, fazendo com que eles não pudessem retornar para sua propriedade na Jerusalém Ocidental, no lugar próximo de onde estamos. Vieram viver em Belém, lugar onde a família é originária. فرجعوا سكنوا في بيت لحم محل ما أصلا الأسرة جاي. كان الزمان وكان في دكاني بالفي وبنيات وصبيان نيجي نلعب على المي ويبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان غني وتحزن بنت الجيران. الجمعية الأنطونية أقيمت لما شافوا إنه في بيت لحم ما فيش حدا يدير باله على العجائب. A Sociedade Caritativa Antoniana foi fundada em 1913, quando os franciscanos perceberam que ninguém cuidava dos idosos. Ela dependia completamente de doações e seu pessoal era formado por voluntários. Em 1954 vieram as irmãs e assim a sociedade começou a crescer. Estamos agora com 26 anciãos que vivem aqui. A maior parte deles vive gratuitamente, porque não tem uma renda e nenhum responsável pelas suas necessidades. الأكثرية إنه فيش عندهم دخل، فيش عندهم حدا يدير باله عليهم. في ناس من ثلاثة في عنا موجودين بديروا بالهم عليهم عشان ما يروحوش في الشوارع. Temos idosas com problemas mentais. As mantemos aqui para que elas não vagueiem pelas ruas. São idosas que não podem caminhar. A maior parte delas não tem ninguém. Os filhos emigraram para o exterior. Durante o assédio da Basílica da Natividade, os cristãos que mais insistiram de virem à missa foram os idosos. Eu mesmo insisti muito com os militares israelenses para que me permitissem de ir para celebrar a missa com os anciãos. É verdade que eu já havia celebrado uma missa na Universidade de Belém, mas a primeira missa que eu celebrei durante o assédio na Basílica da Natividade foi na Sociedade Antoniana. Os cristãos idosos que continuam vivendo em Belém enfrentaram muitas dificuldades quando eram crianças ou jovens. A permanência deles na cidade se deve à firmeza na fé. Até a próxima semana.